Olá pessoal, hoje iremos falar do trabalho cujo tema é comportamento estratégico. Nós nos baseamos no livro Economia Industrial da Anita Kohn, principalmente no capítulo 9, no qual ela trata localização industrial, polarização e regionalização. Esse é um tema que ele começou a ser discutido pelo Alfred Weber no final da década de 1920, onde ele estabelece algumas discussões das teorias econômicas que elas vão estabelecer a localização da firma, quais são as hipóteses que determinam isso, tá? A localização, ela vem sido tratada até então de uma forma mais livre, ou seja, um mercado que ele não tem restrições e com isso entra muitos projetos até no âmbito governamental. Então, o que o governo pode estar fazendo para ele estar cada vez mais atraindo as indústrias de uma forma estratégica. A gente traz também o âmbito do empreendedor, onde ele vai escolher aquela planta, aquela localidade que vai trazer a maximização dos lucros para ele, né? Então, que ele vai analisar o que vai afetar direto ou indiretamente os custos e a lucratividade do empreendimento, onde ele vai analisar os custos-benefícios das plantas, mesmo que muitas das vezes não seja possível ele estar fazendo a quantificação desses números, mas que ele consiga ver o que ele vai estar ganhando e o que ele vai estar perdendo. A partir de agora, a gente vai estar dividindo o trabalho em duas partes, então em macro localização e micro localização, para então a gente entrar a fundo em mais temas. Nesse primeiro momento, vamos falar sobre a macrolocalização industrial. Então, como dito anteriormente, o empreendedor ele vai escolher aquela planta que vai gerar o maior retorno financeiro para ele. E com isso, a macrolocalização ela vai definir uma região mais ampla no qual essa planta pode ser instalada. Essa definição ela é feita através de dois aspectos, que é o aspecto econômico e o aspecto técnico. Dentro do aspecto econômico, a gente inclui os insumos, o mercado, os custos de transportes e também a existência da mão de obra. Já nos aspectos técnicos, aqui nós estamos falando das condições climáticas, facilidade de acesso até a planta e a comunicação interregional. Um dos principais critérios que o empreendedor ele utiliza para estar analisando uma planta é o investimento inicial que será necessário para tornar aquela planta operante. Então, assim, obviamente que de uma maneira mais prática, conforme menor esse investimento inicial, mais atrativo ele é levado àquela planta. Mas, isso por outro lado, ele é combatido que se tem uma barreira de entrada menor, possivelmente no futuro terá possíveis novos players entrantes naquela região também. Então é uma gangorra que o empreendedor fica, né? Na maior parte dos casos, a indústria ela tem condições de estar fazendo uma construção de meio de acessos, para estar colocando portos, estradas, trilho para trem, entre outros meios de transporte, e também superar os problemas climáticos através de tecnologias, né? Mas isso aí gera um custo. Então, é um fator que ele é muito importante na hora dele ser analisado, porque esse custo a mais, muitas das vezes, o empreendedor não está disposto a utilizá-lo e diminui a rentabilidade dele. Pelo âmbito governamental, a macrolocalização ela vai definir através de três razões. Então, a primeira razão é o caráter social, então as condições do emprego, como é que elas estão naquela região, tudo que o governo pode estar fazendo para melhorar essas condições. O segundo ponto são por posições político-estratégicas, né? Então, ocupações que elas são regiões de fronteira de um país, também pode ser definido uma indústria de incentivo para início de plantas lá, e também por desenvolvimento regional, né? Então, desenvolvimento de uma região também é utilizado bastante intervenção do governo. Dentre esses fatores que nós comentamos aqui, tanto os econômicos quanto os fatores técnicos, existem diversos motivos dentro disso, de análise que um empreendedor pode fazer, mas nós separamos alguns que acreditamos que sejam os mais importantes entre eles. Dentro desses fatores, separamos 8 itens que acreditamos que seja aquele que realmente o empreendedor vai levar em conta na hora dele estar fazendo a escolha da planta dele na visão da macrolocalização. São eles o transporte, as áreas de mercado, mão de obra, matéria-prima, custos de terra, dispositivos financeiros, economia de aglomeração e elementos intangíveis. Nesse primeiro fator, iremos tratar o custo e a eficiência do transporte. E o transporte, se não o mais importante, é um dos itens mais importantes que evidenciamos ao longo desse trabalho. O porquê? O transporte ele impacta a empresa no início da produção, com a chegada das matérias-primas, mas também na distribuição dos seus produtos. Então, ele é um item que ele consegue ser mensurado pelo empreendedor e ele impacta a empresa em todas as frentes possíveis. O segundo ponto é as áreas de mercado. Então, a área de mercado ela é importantíssima
no sentido de entender o consumidor, de falar diretamente com o seu consumidor, e você conseguir elaborar estratégias para que você consiga melhorar seus índices de vendas, sua qualidade do produto, a rentabilidade da sua indústria. Um outro ponto importante também sobre a área de mercado é a proximidade de um mercado que ele ou tem uma baixíssima concorrência ou até explorar novos mercados. Quando você está sozinho no mercado, quando você está desenhando um mercado em potencial assim, normalmente a rentabilidade dele vai ser um pouco mais elevada. Outro ponto importante é a disponibilidade e os custos da mão de obra, né? Esse é um fator que ele é essencial. E quando a gente analisa principalmente as forças de trabalho, que são os níveis de escolaridade, os treinamentos específicos, a distribuição etária, o gênero e os valores culturais, são questões que elas têm que ser levadas muito em consideração. Então, quando uma indústria ela necessita de uma mão de obra um pouco menos qualificada, mais intensiva, ela pode estar em certa localização, e quando ela demanda já uma mão de obra um pouco menor em quantidade, mas mais elaborada, que tenha uma qualificação um pouco maior, ela tem que partir para uma outra determinada localização. Os suprimentos de matéria-prima também, então uma coisa que tem que ser levada em análise é se naquela localidade as matérias-primas chegam até lá, se tem a necessidade suficiente de matéria-prima que chega até lá, e também como essas matérias-primas chegam até lá. Elas chegam danificadas, elas chegam em boa qualidade. Esse aqui é um ponto que ele tem que ser levado muito em consideração também. Outro ponto é o custo de terra, então esse aqui é um fator que a gente acredita também ser essencial, porque a terra, conforme mais próximas aos centros urbanos, mais próximas as rodovias, elas costumam ter um valor um pouco maior do que normalmente as terras que elas ficam mais afastadas dos centros, né? Mas normalmente as terras que elas ficam mais afastadas, elas vão demandar investimentos de uma rede de apoio maior também. Então esse é um fator que o empreendedor ele tem que levar bastante em consideração também. Outro ponto, que a gente vai entrar um pouco no âmbito já governamental, são os dispositivos fiscais e financeiros. Esse aqui é aquele ponto no qual a gente vê que o governo ele faz movimentos para atrair mais as indústrias. Então, a gente vê a isenção de imposto, subsídio, cessão de terreno, facilidade ao crédito, são vários gatilhos que normalmente o governo tem para atrair as indústrias. Um ponto que ele tem que ser levado em consideração também é o prazo. Então, após acabar esses gatilhos, que eles me incentivam a ir para aquele lugar. O que a empresa vai se posicionar a partir dali? Vai continuar sendo rentável daquela forma? Então, esse aqui é um gatilho também que ele tem que ser bastante levado em consideração na hora de estar fazendo a escolha da localização. Outro ponto importante é a economia de aglomeração, que é um item que ele é bastante utilizado no mundo. Então, nós temos exemplos nacionalmente, como, por exemplo, a área financeira aqui no Brasil, que fica bastante concentrada na área da Faria Lima, lá em São Paulo. E internacionalmente temos Wall Street também, que também é na parte financeira, Vale do Silício nos Estados Unidos, que aí já é a parte mais tecnológica, né? E essa economia de aglomeração, ela traz vantagens e desvantagens. Então, as vantagens é que normalmente tem uma redução de custos pela uma rede de fornecedores compartilhada, uma infraestrutura compartilhada também, acesso a talentos. Então, os talentos normalmente eles vão mais para essas áreas, mas leva desvantagens também, como o congestionamento de serviço, então pode gerar um desequilíbrio no mercado, um custo de terra mais elevado, porque vai aumentar a demanda. Então, economia de aglomeração é um ponto que pode ser levado em consideração pelo investidor e a gente acredita que seja muito importante também. E por fim, os elementos intangíveis, que são aqueles elementos que eles são mais subjetivos, que eles são levados para uma regionalização, são mercados mais específicos, como por exemplo, mercado de vinho, aquele mercado que dependendo da uva, da colheita, do lugar, torna o preço dele diferente, o mercado de joias também, e que pode influenciar diretamente no preço. Da onde veio aquele produto muda diretamente o valor comercial daquele produto também. Então, esses são os pontos que nós identificamos para a macrolocalização que sejam os mais importantes. Agora iremos falar sobre a microlocalização industrial, que é uma fase do planejamento estratégico locacional que vem logo após a escolha da macrolocalização industrial. Essa é uma fase da qual vai se decidir o melhor terreno para dar vantagens ao tipo de produto específico da empresa que será implementada. Para se conseguir o terreno perfeito, é necessário ter como base alguns critérios, como condições de relevo, qualidade do solo, acessibilidade, serviços públicos, capacidade da infraestrutura, situação legal da propriedade, dispositivos legais e a existência de instalações pré-existentes. Cada critério é fundamental para determinar o terreno mais adequado para atender às necessidades específicas
da indústria a ser implementada, considerando os custos, as facilidades e as possíveis limitações associadas a cada aspecto local. Então, a escolha locacional vai se tratar da seleção de localização para empresas abordando fatores que influenciam essa escolha. Considera tanto aspectos macro quanto micro. A decisão envolve uma análise custo-benefício, ponderando vantagens e desvantagens locacionais. Destaca aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais regionais que afetam essa escolha. Explora-se como valores culturais e pressões políticas locais que podem influenciar a aceitação ou rejeição de indústrias, apesar das desvantagens econômicas. Além disso, considera-se o impacto futuro e a incerteza inerente às previsões. Evolui para discutir as mudanças dinâmicas na seleção de localização, mencionando influências tecnológicas e estratégicas de grandes empresas e a tendência de dispersão e abandono de centros industriais iniciais. Conclui que tanto teorias estáticas quanto dinâmicas são relevantes na compreensão da escolha de locais industriais. O desenvolvimento econômico polarizado, baseado na industrialização, foi descrito inicialmente por François Perrault. Perrault criticava principalmente o modelo concorrencial. Ele trata que nos modelos tradicionais não são caracterizados a realidade da transformação estrutural econômica, e essa transformação é baseada no aparecimento e desaparecimento de indústrias, e também na mudança na estrutura, que reflete na propagação do crescimento de uma indústria ou grupo de indústrias, dessa forma possibilitando novas invenções. O modelo proposto é baseado na observação da modalidade de crescimento que determinadas indústrias mais desenvolvidas apresentam. Nesse caso, é a forte concentração de capital, decomposição técnica de tarefas e a mecanização e separação dos fatores de produção. Essas são as chamadas indústrias motrizes. Essas indústrias apresentam taxas de crescimento real do produto superiores às demais, então elas podem acarretar o aumento do volume de produção das outras empresas e até mesmo da economia no geral. O complexo industrial é formado justamente pela indústria motriz e as indústrias movidas, as quais coexistem através de uma concentração territorial, além das forças oligopolistas. O complexo industrial é determinado pelos seguintes efeitos, os chamados backward effects, que é a inter-relação entre indústrias fornecedoras de insumos e serviços para o processo produtivo, e os forward effects, que também é a inter-relação entre a indústria de distribuição e reparação do produto acabado. Exemplo de indústria motriz é a indústria automobilística, que através de seus efeitos multiplicadores para trás, atrai a formação de empresas de autopeças e de insumos específicos. Os seus efeitos para frente são dados pela formação de revendedores de veículos, consórcios, postos de combustível e serviços de manutenção. A polarização industrial é dada pela concentração territorial formada por esses complexos industriais, os quais se desenvolvem com base em um regime oligopolista, assim gerando conflitos primeiramente de eliminação, ou seja, conflitos visando a subordinação de uma das partes, ou acordos de cooperação, que vão gerar o crescimento da produtividade e aumento do capital. Então, desse modo, através da cooperação ou das forças de conflito, as indústrias geram maior produtividade e acúmulo de capital comparado ao regime concorrencial. Agora, sobre o tema industrialização e regionalização, precisamos entender que o espaço econômico compreende o espaço geográfico, que é composto por objetos físicos de diferentes naturezas, orgânicas ou puramente sociais, e que a região é composta por um conglomerado de espaços econômicos lado a lado, sendo que cada região vai dispor de seus recursos e de uma base social. A intensificação das atividades econômicas é resultado dessa concentração geográfica das plantas industriais, e nessa região haverá necessidade de suprir determinadas demandas relacionadas ao funcionamento desse complexo, sendo elas habitação, transporte e os serviços públicos. A partir dessa oportunidade são aplicadas economias de escala ou de aglomeração, as quais vão gerar externalidades positivas, sejam elas a diminuição de custos indiretos ou disponibilidade de infraestrutura social e econômica. Então, nesse sentido, esses modelos vão beneficiar não só as empresas, mas também a coletividade, atuando como polo de atração de recursos humanos. E por fim, a autora evidencia mais uma vez que os processos de industrialização, a polarização e a urbanização são fortemente interdependentes. E essas transformações econômicas e sociais de uma região estão sempre vinculadas à situação de seu desenvolvimento industrial.
Para finalizar, a bibliografia utilizada foi o livro de Economia Industrial, da autora Anita Cohn, em específico o capítulo 9. Obrigado pela atenção de todos.